Boa noite, internautas, a todas as pessoas que nos assistem, boa noite aos palestrantes. Quero inicialmente informar que todos os participantes deste webinário estão em ambientes reservados em suas residências e será transmitido, direto dos seus espaços de moradia, e por esse motivo estamos sem o uso da máscara, estamos reservados, para fazer a transmissão desta atividade de hoje. Eu sou Conceição Silva, sou Conselheira Nacional de Saúde, represento o Conselho no Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, sou do segmento de usuários pela representação da UNEGRO. Neste momento, eu quero apresentar para vocês o Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos. Foi instituído em 2007 e recriado por meio da portaria número 3221, de 9 de dezembro de 2019, tem caráter consultivo e propositivo. A coordenação e secretaria executiva é da DAFST, do Ministério da Saúde, e tem por finalidade orientar e propor ações, estratégias e atividades para a promoção do uso racional de medicamentos no âmbito da Política Nacional de Promoção da Saúde, em consonância com as políticas nacionais de medicamento e da assistência farmacêutica. O Comitê Nacional para a Promoção de Uso Racional de Medicamentos, tem representação de titularidade e suplência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, do Conselho Nacional de Saúde, CNS, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS, e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, Conselho Federal de Farmácia, CFF, e o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, CFO, e a Federação Nacional dos Farmacêuticos, a FENAFAR, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, e do Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamento, o ISMP, e do Ministério da Educação. O Ministério da Saúde é composto pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, STI, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, SAIS, Secretaria de Vigilância em Saúde, SVS, e a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, SAPS, Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, SEGETS, e a Secretaria Executiva e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. O Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional do Medicamento está, neste momento, na preparação do 8º Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos, Desafios e Perspectivas em Tempo de Pandemia, está concluiu seu plano de ação 2021-2022 e está também com a premiação Lenita Van March, que já é anual, do Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção do Uso Racional de Medicamentos. Este webinário, tem como objetivo, preparar uma atividade preparatória do 8º Congresso. Este webinário é o primeiro da série de 5 que serão realizados, com preparação, já citado, 8º Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos, Desafios e Perspectivas em Tempo de Pandemia, e o próximo webinário será sobre resistência antimicrobiana em tempos de pandemia, e será sempre uma vez por mês, na última semana do mês. O objetivo deste webinário é tratar da dependência tecnológica, escassez e seu impacto no uso racional do objetivo, tendo como interação dialógica entre escassez, acesso e uso racional de medicamentos, pretendendo se identificar e refletir sobre as atuais lacunas de acesso a medicamentos no Brasil e barreiras da gestão interfederativa na mitigação deste problema global. Inicialmente, para cada palestrante, teremos 10 minutos. Inicialmente, quero convidar a Cristiane Oliveira de Sena Bernardes, 10 minutos, da Agência Nacional de Vigilância em Saúde,
para tratar dos motivos para a descontinuação de medicamentos, conforme o controle realizado pela agência, destacar a relação de medicamentos para os quais os laboratórios notificam a sua descontinuação de fabricação ou importação, cujo informe à Anvisa tenha ocorrido com no mínimo 6 meses de antecedência, conforme a resolução da diretoria colegiada, a RDC número 18, de 2014, apontar o impacto da dependência brasileira de insumos farmacêuticos ativos e produção de medicamentos estratégicos. Com a palavra, a farmacêutica Cristiana Oliveira de Sena Bernardes, representando a Agência Nacional de Vigilância em Saúde, a Anvisa. 10 minutos. Boa noite. Como a Conceição falou, eu sou farmacêutica e eu estou na Anvisa desde 2003. Inicialmente comecei na área de registro de medicamentos e passei no concurso em 2005 e fui trabalhar no Núcleo de Assessoramento Econômico em Regulação, que é uma secretaria executiva da Câmara de Medicamentos, que é composta por 4 ministérios, e essa Câmara de Medicamentos que é responsável por aprovar os preços do medicamento e fazer o monitoramento de mercado, recebendo relatórios de comercialização de faturamento a cada 6 meses. E a Anvisa desenvolve o papel de secretaria executiva dessa Câmara de Medicamentos. Quando eu fui para essa área, me chamou muita atenção a questão de desabastecimento de mercado. A gente recebia muita demanda de questionamentos de desabastecimento de mercado e não tinha nenhuma área específica que tratava desse assunto e a gente nem sabia como reagir quando vinha uma denúncia, quando saía na imprensa. Dentro da Anvisa, a gente também não tinha uma área, então saía na imprensa que o medicamento faltou, se disparava para todas as áreas da Anvisa, área de registro, área de fiscalização, área de portos e aeroportos, para entender se tinha alguma questão sanitária que estivesse causando aquele desabastecimento. E as informações ficavam muito desencontradas, chegavam de várias fontes, esses questionamentos, né? E aí, na época, eu conversei muito com o meu superintendente, falei, eu acho que a gente precisa criar uma área dentro da Anvisa para a gente cuidar desse assunto. Ele é uma questão mundial, está discutindo isso mundialmente, principalmente porque antes era muito focada, né, as inspeções nos fabricantes de medicamentos, e de uns tempos para cá começaram a ter as inspeções nos fabricantes de insumos. E aí começaram a acontecer muitos problemas de desabastecimento, porque quando começaram a fazer essas inspeções nos fabricantes de insumos, se verificou que vários deles não tinham qualidade suficiente, não atendiam às condições sanitárias, e começou um questionamento mundial e tem muito problema com o fornecedor de insumo farmacêutico. Então, era um problema mundial, discutido em todas as agências. E foi criada na Anvisa, em 2013, uma coordenação de monitoramento de mercado para tratar do assunto do desabastecimento de mercado. A Anvisa nunca teve, e não tem até hoje, nenhum instrumento legal que impeça um laboratório de parar de fabricar seu medicamento. Há alguns anos atrás, existia um assunto de petição, que era suspensão temporária de fabricação, que seria um assunto, depois que você registra o medicamento, você vai fazer qualquer alteração naquele medicamento, você faz um pedido, uma petição para a Anvisa. E tinha um assunto que era suspensão temporária de fabricação. Ele não exigia muita documentação, não era muito rígido, a empresa simplesmente falava, estou informando que vou suspender meu medicamento, só que na verdade era um pedido, que era uma petição. O que acontecia? A área de registro, muitas vezes indeferia esse pedido. Falava, não, é um medicamento novo, é um medicamento único no mercado, é um genérico único, eu vou indeferir. Isso gerou muito problema para a Anvisa. Foram muitos mandados de segurança, muitos processos, falando que a Anvisa não poderia impedir um laboratório, a Anvisa não poderia interferir no mercado econômico. É uma questão sanitária, né? A política econômica seria muita interferência da Anvisa em determinar que um fabricante fabrique, continue fabricando, porque muitas vezes, até com esse tempo que nós temos com esse trabalho, muitas vezes está fora da governabilidade do próprio laboratório. A multinacional não quer mais vender para o Brasil, o fornecedor de princípio ativo não quer mais vender, né? Tá inviável aquele fabricante fazer o medicamento. Então, a Anvisa não poderia simplesmente falar, não vou deixar você parar de fazer seu medicamento, né? Então, foi feito um questionamento para a Procuradoria da Anvisa, olha, realmente, a gente pode não aceitar a empresa pedir para parar de fazer.
E a Procuradoria fez um parecer falando que realmente a Anvisa não poderia impedir os laboratórios de tirar esse medicamento do mercado, mas ela podia regulamentar de que forma que esses laboratórios, o que esse laboratório teria que fazer quando ele tivesse a intenção de descontinuar a fabricação do seu medicamento, seja ele temporário ou seja ele definitivo. Mas qual documentação que ele tem que apresentar, com quanto tempo de antecedência, o que ele tem que fazer, que publicidade que ele vai dar, para que o impacto seja o menor possível para o usuário daquele medicamento. Então, em 2014, foi publicada a resolução da diretoria colegiada 18, que ela dispõe exatamente disso. Qual a documentação que a empresa tem que apresentar, com qual antecedência, quanto tempo que ela tem que manter aquele mercado abastecido, como que ela vai divulgar, como a Anvisa vai divulgar, o que a Anvisa pode fazer. Então, ela é uma resolução que ela descreve o que as empresas têm que fazer. Por exemplo, documentação, quanto que ela tem em estoque, quais são as alternativas terapêuticas, qual a previsão de reativação, qual o motivo, e que ela tem que divulgar no site dela, que ela vai descontinuar aquele medicamento, a Anvisa também tem que divulgar no site dela, o motivo, quais todos os medicamentos que estão notificando a descontinuação e qual o prazo de antecedência. Então, a partir do momento que ela notifica a descontinuação, ela tem que manter o mercado abastecido com aquele produto por 6 meses. No caso, se for causar desabastecimento de mercado, é 1 ano, essa antecedência. Para quê? Para que o usuário tenha tempo de trocar a medicação, porque ela vai notificar, então, ele ter essa transparência do que vai ser descontinuado, procurar o seu médico. Se não tiver um genérico, um similar, ou até mesmo quando tiver o genérico similar, ele tem que fazer essa troca segura com o médico dele, mas se não tiver outro medicamento, para ele tentar já ir tentar outras opções terapêuticas. Esse período é para isso. Então, aí o prazo de 6 meses e 1 ano. O grande problema da RDC 18 é que ela não define o que é desabastecimento de mercado. Tá? Então, ele fica muito subjetivo. Tem empresa que entende que desabastecimento de mercado, um medicamento que tem outra opção terapêutica não vai causar um desabastecimento de mercado. No nosso entendimento, vai. A gente avalia desabastecimento de mercado com relação a princípio ativo, farmacêutico e concentração. Como a Anvisa vai ter que divulgar no site dela, a gente conseguiu englobar os principais motivos pelos quais as empresas notificam a descontinuação. A gente conseguiu 5 motivos, que até hoje a gente não teve muito problema para enquadrar. Então, é uma motivação comercial, que simplesmente a empresa vai falar, olha, eu não tenho mais interesse na comercialização desse produto. Parque fabril, quando ela vai fazer alguma alteração no parque fabril dela, ou mudar de local de fabricação. Processo de fabricação, quando ela tem algum problema no processo de fabricação, ou seja, no controle de qualidade, ou ela vai alterar algum processo de fabricação. As questões logísticas, que são questões relacionadas com importação, que está atrasado, o produto demorou para fornecer, o princípio ativo, alguma coisa assim, e princípio ativo. Princípio ativo é quando ela tem qualquer problema em relação ao princípio ativo, que seria realmente essa dificuldade de aquisição, de troca de fornecedor de princípio ativo, que é mais ou menos o foco aqui desse webinar, que seria interessante para a gente. No universo total que a gente teve de notificação de descontinuação, acho que na apresentação pode colocar que eu tenho uma tabelinha mais específica no próximo slide. Mas eu já vou falando e ela vai ficar aqui. Foram 1.352 descontinuações definitivas de fabricação desde a publicação da resolução. O que eu queria deixar bem claro aqui, não é toda notificação que vai causar desabastecimento de mercado. As pessoas confundem muito achando que a RDC é uma RDC de desabastecimento. Não é uma resolução que trata de desabastecimento. É de como a empresa vai informar para a Anvisa quando ela for descontinuar seu medicamento. E é papel nosso acompanhar isso para ver se vai ter o desabastecimento. Então, nem toda notificação vai causar desabastecimento, e pelo contrário, a grande maioria não tem um impacto tão grande no mercado que nem a gente imagina nessa descontinuação. Dessas 1.352 definitivas, 93%, 1.270, se não me engano, é por motivação comercial. Então, ou seja, temos muito poucos casos aqui, nas definitivas, ou seja, que o medicamento tem intenção de cancelar o seu registro,
relacionados com a dificuldade de aquisição de princípio ativo. Então, assim, aqui a gente não verifica um impacto tão grande com relação a isso. Até porque uma empresa que ela é detentora de um mercado muito grande, para ela não é interessante ela descontinuar a fabricação do medicamento dela. Quando ela vai pedir uma descontinuação definitiva, ou seja, ela vai cancelar o seu registro, se ela for detentora de 70%, 80% do mercado, isso não é interessante para ela. Então, normalmente, as descontinuações definitivas é por motivação comercial mesmo. Olha, não tem outros genéricos, tem similares no mercado, e a gente realmente verificou que nesse sentido, não tem tanto impacto a questão do princípio ativo. Com relação às descontinuações temporárias, nós recebemos mais de 2.800 petições, notificações, e ainda 50% é por motivação comercial. Olha, eu vou parar a questão, estamos revendo o portfólio, não é interessante agora. Também tem para muitas apresentações que ela não comercializa, porque às vezes a empresa pede registro para muitas apresentações e ela só comercializa uma, então ela pede para as outras, ela quer cancelar as outras, então ela notifica. E a questão do princípio ativo foi 16%. Então, nós tivemos 445 casos em que a empresa teve dificuldade realmente de aquisição do seu princípio ativo. Isso já está acendendo uma luz vermelha, né? Nem todos eles tiveram um grande impacto no mercado, mas isso já aciona que ele é o segundo maior motivo das descontinuações temporárias de fabricação. Um caso bem emblemático que a gente teve foi da benzilpenicilina. A benzilpenicilina só tem um fabricante no mundo e ele não estava conseguindo se adequar às novas exigências sanitárias para insumo farmacêutico, o princípio ativo. E esse fabricante fornecia para todos os detentores de registro que comercializavam o produto no Brasil. Ficou todo mundo de mão amarrada, nós tivemos um desabastecimento que teve um impacto muito grande com relação à sífilis congênita, foram muitas reuniões com as empresas, a Anvisa teve que abrir excepcionalidades, importações excepcionais, e seria um caso emblemático que realmente, se a gente fabricasse benzilpenicilina no Brasil, a gente não teria isso, e a gente teria que já estar fabricando agora, porque a gente aprendeu que se esse fabricante não quiser mais vender, vai realmente faltar, porque não é interessante para eles ainda fazerem benzilpenicilina, é um insumo barato, né? Para eles não tem tanto lucro, muita exigência sanitária, e a gente passou por um problema muito grande. Mas se ele hoje resolver não querer mais vender para esses fabricantes, nós vamos ficar desabastecidos. Esse é um caso muito importante que a gente deveria levar em consideração. Se encaminhando para concluir. Já estou finalizando. Na verdade, já finalizei. Então, o que eu queria deixar claro é que esse trabalho de desabastecimento agora já está na área de fiscalização e inspeção. Todas as atividades hoje, antes a Anvisa não tinha tanto essa questão do desabastecimento nas suas análises. Hoje, para publicar uma retirada de medicamento, fechar uma empresa, um recurso, uma priorização, é avaliado o desabastecimento de mercado. Então, é um assunto que está crescendo na Anvisa, eu acho muito importante essa discussão com os outros entes, Ministério. A RDC está em revisão, a gente vai querer a contribuição de quem puder, porque acho que a gente tem que colocar essa questão, principalmente do princípio ativo, bem emblemática na nova resolução que vai vir aí. Aí é que eu só pus mais um slide, que é onde pode ser verificado no site da Anvisa os medicamentos que notificaram a descontinuação, nesse link aqui, e você pode pesquisar por princípio ativo, produto e apresentação, classe terapêutica. Resumidamente, que é um trabalho ainda que ele é muito grande, assim, a gente está iniciando, estamos aprendendo, mas acho que aqui só para dar uma visão geral de como é feito hoje essas notificações. Agradecendo a Cristiane pela apresentação e informar aos internautas que estão nos assistindo que não teremos resposta para as perguntas, mas que todos os comentários serão registrados e cumprirão no relatório desse webinário. E passo imediatamente para Luiz Marinho, da Associação de Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, ABFOB, para trazer para todos nós os cenários de reorganização da capacidade de pesquisa, desenvolvimento e produção pública brasileira de farmacoquímicos, medicamentos, preparações e biotecnologia farmacêutica. Com a palavra, Luiz Marinho, 10 minutos. Ok, estão me ouvindo todos? Sim. Boa noite a todos.
queria agradecer o convite, né, do Comitê do Uso Racional de Medicamentos, um evento de suma importância, né, para a gente, no nosso país. Queria cumprimentar a todos da mesa aí, né, Sandra, Matheus, Adriana, pessoal da Anvisa, enfim, a todos aí, o nosso Elton, né, Elton? O Elton está aí lá do Corazens, do CONAS, enfim. É um prazer estar aqui com vocês e eu queria dizer primeiramente que a gente falar de escassez, eu acho que a gente tem que atentar a duas coisas. Primeiro, o mercado tanto de produção de medicamentos quanto de produção de insumos é um mercado totalmente assimétrico no mundo, né? Então, isso é uma característica que vem se acentuando ao longo das últimas décadas e que, com certeza, isso tem um impacto muito grande nos países que dependem de tecnologia, como é o caso do Brasil, né? Então, se a gente pensar que as multinacionais farmacêuticas, eu estou dizendo, estão concentrando cada vez mais suas plantas fabris ao longo do mundo, com seu portfólio de medicamentos, e que a grande produção de IFAs no mundo se concentra quase que 80%, 90% na China e na Índia, ou seja, a gente está na mão, como o caso citado aí da penicilina, que é um deles, mas se a gente pensar em vários, nós estamos vivendo isso agora dentro da Covid, que é uma realidade que se coloca mundialmente, inclusive, porque a Covid está retratando essa questão da geopolítica e da geopolítica farmacêutica no mundo. É isso que a gente tem que estar mais atento. Então, a nossa dependência tecnológica e o Brasil, dentro dessas circunstâncias, no fundo, a gente andou para trás nas últimas décadas, principalmente na produção de insumo farmacêutico ativo, principalmente na produção de insumo farmacêutico ativo de base sintética. Nós já tivemos lá nos anos 70 e nos anos 80 uma capacidade produtiva instalada no Brasil bem maior do que a gente tem hoje. Nós estamos definhando nisso dentro de políticas que, querendo ou não, para alguns, eu não vou aqui fazer o meu juízo de valor, mas de políticas liberais e neoliberais que acarretam isso. Aí depois o cidadão sente na pele essa questão dessas políticas liberalizantes ou ultraliberalizantes no mundo. Ou seja, o mercado privado dá conta de tudo e ele regula o mercado. A mão invisível no mercado de Adam Smith. Enfim, é uma coisa que a gente tem que pensar, que aqui a gente está falando da nossa segurança, nós estamos falando das nossas vidas enquanto famílias, enquanto cidadãos. E a gente, enquanto brasileiro, nesse momento que a gente está atravessando, no fundo a gente está de luto, porque encarar mais de 2.000 mortes por dia não é uma situação comum. Nós estamos vivendo uma aberração no nosso país. E essa aberração, ela se traduz e se retrata, e isso faz parte de todo um entorno político que a gente está vivendo exatamente de escassez, né? Então, o tema dessa mesa, ele é de suma importância, porque nós estamos falando de escassez. E quando a gente fala de escassez, então, na escassez de produto biológico, de vacinas, o que nós temos? Aí é até meio paradoxo isso no Brasil. Eu estou aqui representando a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, ou seja, dentre os nossos associados, nós temos o Instituto Butantan e a Fiocruz, e dentro da Fiocruz, né, o Instituto Biomanguinhos e o Instituto Farmanguinhos. Ou seja, dois dos grandes transferidores hoje de vacina que nós estamos sendo já vacinados, poderíamos estar muito mais acelerado esse passo, mas não é o caso desse evento, isso é um outro debate, mas graças a que nós temos um parque público de medicamentos. Então, nós temos duas plantas industriais que, historicamente, dentro do programa de imunização no Brasil, estão lá o quê? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma transferência de tecnologia, mas dependemos tecnologicamente de outros, de terceiros. Não é isso? Então, a questão dos insumos, até para a produção de biológicos, no caso das vacinas agora, nós temos uma dependência, seja dos chineses, seja dos anglo-saxões, lá da AstraZeneca, que nós dependemos dele para a gente continuar com a produção em larga escala na Fiocruz, né, em Biomanguinhos e também no Parque de Butantan. Então, o que chama a atenção para a gente, e eu particularmente já vai fazer 30 anos que eu estou no Sistema Único de Saúde, é que a gente andou para trás no Brasil nessas 3 décadas que eu sou, desde a minha formação estudantil até agora enquanto profissional.
E quando a gente pensa isso, eu vi com muita atenção a fala da Anvisa. A Anvisa é uma agência reguladora. Ela não é a formadora de política de saúde. Ela tem um contrato de gestão com o Ministério da Saúde. Ela é um braço auxiliar regulatório para isso. E que tem uma preocupação e está fazendo um papel fantástico dentro dessa questão das vacinas, tudo na competência que lhe cabe, né? Agora, nós temos que pensar que o SUS está aqui, CONASENS e CONAS, o SUS é tripartite. As discussões que passam pelo SUS, a gente não pode ficar, aquele velho ditado, correndo atrás do rabo nas coisas. Nós temos que ser mais proativos na questão política. Eu acho que o momento e o cenário atual que a gente está vivendo sinaliza para a gente uma questão básica e estratégica para a gente. Primeiro, se temos um parque oficial de medicamentos, um parque público, o que queremos com esse parque oficial? Esse parque oficial é um produtor de vacina, esse parque oficial vai produzir medicamento de base sintética para atender que tipo de medicamento? Porque também é um parque, né, seja Farmanguinhos, a FUNED de Minas Gerais, o LAFEP no Pernambuco, esse parque de laboratórios oficiais, ele também tem um limite de capacidade produtiva. A gente tem participado de diversos eventos, eu particularmente, a Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados tem nos chamado para vários debates, e o que a gente está discutindo com o parlamento nós precisamos regulamentar o parque oficial produtivo público de medicamentos no Brasil. Nós não podemos ficar com um parque que tem uma capacidade produtiva muito boa, que pode atender uma escassez de alguns medicamentos no Brasil, certo? No campo dos biológicos, das vacinas, ainda bem que nós temos Butantan e Biomanguinhos, é com muito orgulho que a gente fala disso, porque Biomanguinhos e Butantan são SUS, nós somos do Sistema Único de Saúde, somos integrantes do Sistema Único de Saúde. Mas esse parque oficial não pode ficar à mercê de governos. Ele é um parque que ele pertence ao Estado brasileiro. Todo investimento que vem sendo feito nesse parque, ao longo de 4, 5 décadas, são com recursos orçamentários, seja da União, e em vários laboratórios dos estados brasileiros, ou seja, são recursos oriundos nossos, dos tesouros estaduais, do Tesouro Nacional. E o que a gente tem que ter é uma ordenança para isso aí. Por isso que a gente tem que ter uma regulamentação disso, porque nós temos que ter uma política de Estado para isso, onde a gente possa antecipar aos problemas que possam surgir. A pandemia do Covid, ela nos afeta depois de 100 anos de uma outra grande epidemia, como a gripe espanhola, mas está afetando toda uma geração. E nós não sabemos quantas pandemias ainda estão por vir. E eu não estou vendo nenhum movimento do Estado brasileiro nesse sentido que a gente tem esse parque. Nós estamos sensibilizando o parlamento para isso. Nós precisamos ter uma política realmente que oriente para que servimos, de que forma serviremos, como que a gente vai lidar com a política de insumos, seja de origem sintética, seja de origem biológica, e a quem esse parque fabril deve servir. Nos últimos 3 anos, só para citar um exemplo, dentro da política de escassez, nós temos uma missão social contra laboratórios públicos, que eu acho que temos que resgatá-la, que são drogas órfãs e negligenciadas de base sintética. Há 3 anos nós estamos pautando isso com o Ministério da Saúde. E há 3 anos nós não temos resposta do Ministério da Saúde. Certo? E essa resposta não é a Sandra que vai me dar aqui no nosso debate. Essa resposta é do gabinete ministerial. Essa resposta é da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos. Porque nós estamos solicitando pautas, já apresentamos propostas e acabamos de encaminhar mais uma vez para o Myron, da Coordenação Geral do Complexo Industrial de Saúde, uma proposta do Parque Público para colaborar dentro de uma política nacional, que também não somos só nós que vamos fazer, de produção de drogas órfãs e negligenciadas. Quando a Anvisa nos diz que um laboratório deixa de produzir por condições de mercado, eu pergunto, tem outro produtor? Tem, mas a capacidade produtiva dele vai atender a demanda de todo o mercado? Isso é papel da Anvisa? Não é papel da Anvisa. Não é a Anvisa que vai
nos dizer isso? Quem vai nos dizer isso é o Ministério da Saúde. Quem tem que dizer para a sociedade é o Ministério da Saúde. A Anvisa, ela comunica e liga o alerta para o Ministério. Olha, um produtor está deixando de produzir tal item, a sua capacidade produtiva é tal, mas a demanda do mercado brasileiro ela é muito maior. Aí eu pergunto, os produtores B e C que ficaram no mercado vão atingir, vão proporcionar o atendimento de toda essa demanda? Então, o que a gente tem que fazer e o que a gente precisa fazer realmente nós precisamos sair da base reativa e ser um pouco mais propositivos. É difícil? Eu não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que os laboratórios oficiais, ao longo dos tempos, também têm as suas percalços? Tem, grande parte deles até. Porque são laboratórios sujeitos também à ordenança de gestão de governos. Mas não é possível um país de 220 milhões de habitantes, com a capacidade tecnológica que nós temos, com o conhecimento que nós temos, com a capacidade de técnico que nós temos, dentro do Ministério da Saúde, dentro da Anvisa, dentro dos municípios brasileiros no CONASENS, dentro dos estados brasileiros no CONAS, não é possível que nós não consigamos dar uma ordenança para isso. E é isso que nós estamos chamando a atenção do Parlamento brasileiro. Nós temos dito à Câmara dos Deputados, nós temos que fazer legislações que visam o futuro, não somente remediar o presente. É isso que nós temos que nos alertar enquanto cidadãos. É isso que é o nosso, nossa função de militante social na área de saúde. É isso que a gente quer e é esse diálogo que a gente quer produzir com a sociedade brasileira. Acabou meu tempo? Ou tem mais algum tempinho? No ponto, viu? Bom, quero agradecer muito aqui. Eu acho que é um momento muito reflexivo que todos nós estamos passando. E eu quero também fazer aqui, enaltecer aqui, não é fazer demagogia, não. A Sandra e o DAF, a gente tem acompanhado muito a questão do Departamento da Assistência Farmacêutica e toda a luta que ele tem feito com seus técnicos, porque não é fácil você viver num ministério que troca ministro a cada 6 meses. Eu sei, porque eu já trabalhei no Ministério da Saúde. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. É importante, muito importante suas considerações e pensar, num próximo momento, num Brasil para todos e todas, com acesso a medicamento, a saúde de qualidade, não só fazer o enfrentamento corretamente desta pandemia, mas, sobretudo, se preparar para o futuro, no investimento, num parque de tecnologia de saúde, com produção da condição de saúde da vida das pessoas. Este webinário, Dependência Tecnológica, Escassez e seu impacto no uso racional de medicamento, é uma atividade preparatória, a primeira atividade preparatória ao 8º Congresso Brasileiro sobre o uso racional de medicamentos, desafios e perspectivas em tempo de pandemia. Eu convido agora, para fazer uso da palavra Matheus Juliano Falcão, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, que vai trazer as questões geradoras de escassez de medicamentos, monopólio e outras condições, distorções de mercado, propor estratégias viáveis para minimizar problemas decorrentes da escassez de medicamentos no Brasil, tais como colaboração global, transparência de dados e estratégias de regulação da concorrência. Matheus, 10 minutos. Com a palavra. Muito obrigado, Conceição. Você disse que o som está bem? Ou só para confirmar se o áudio está funcionando? O som está... Não está bom o som. Se eu falar um pouco mais alto, assim fica melhor? Fica. Vou acompanhando, tá certo. Eu vou colocar aqui minha tela para apresentar, enquanto vai funcionando aqui e a tela vai entrando aí. Eu queria, saudar todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Esse debate é super importante. Eu estou aqui em nome do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, como já foi apresentado. Nós somos membros do Comitê de Promoção do Uso Racional de Medicamentos e, para nós, certamente, é um tema da mais fundamental importância, não apenas na nossa discussão no comitê, como também a nossa atuação na defesa do consumidor, no direito à saúde, que passa por lidar com essas questões.
Eu estou com um probleminha aqui, vocês não estão vendo minha tela ainda não, né? Eu coloquei para compartilhar, mas ele está... Tudo bem, daqui a pouco compartilha, eu já vou falando para a gente não perder tempo. Eu queria dividir minha apresentação em 3 partes, né? Primeiro, discutir um pouco da dependência tecnológica enquanto barreira de acesso a medicamentos. Depois, linkar essa discussão com o tema do uso racional de medicamentos e terminar com um tema que certamente vai dialogar bastante com o que já foi dito nas falas que me antecederam, que é um pouco dessa questão de uma política de inovação tecnológica e industrial. Tá? Nós temos um contexto no Brasil que passa pela falta de capacidade produtiva e impossibilidade de reversão industrial em tempos de crise, não é? Ou seja, nós não conseguimos, né, nós perdemos uma capacidade produtiva num processo de desindustrialização que vem especialmente a partir da década de 90, com a abertura comercial, e não temos, por exemplo, numa crise como essa, da Covid-19, em que vivenciamos aí a falta de um conjunto muito grande de medicamentos, reverter a capacidade industrial para a produção, como vários outros países, por exemplo, Coreia do Sul, conseguem fazer. Então, como eu falava, é uma crise de desindustrialização que vem da década de 80, que nos faz entrar nessa situação de dependência tecnológica, uma situação que passa pela constante importação de medicamentos e de insumos farmacêuticos ativos. E que também passa um pouco, ou em larga medida, pela redução da concorrência. Ou seja, não existem fornecedores, ou muitos fornecedores, capazes de abastecer o nosso mercado, e especialmente o nosso sistema público de saúde. E eu queria discutir aqui um pouco a falta da transferência de tecnologia, dialogando inclusive com meu colega Luiz Marinho, que me antecedeu, como uma barreira de acesso, e como é importante que a transferência de tecnologia se dê na prática. Nós estamos vivendo, cada vez mais, né, a incorporação nos nossos sistemas de medicamentos em que a transferência e o manejo, o domínio da produção tecnológica é fundamental. Eu trago aqui especialmente medicamentos biotecnológicos. Opa, desculpa, pessoal, estou com um problema aqui técnico, eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, daí eu só queria confirmar. Bom, então, como eu falava, nós temos aí medicamentos, especialmente medicamentos biotecnológicos, terapias gênicas e os imunobiológicos, as vacinas, que demandam transferência de tecnologia de uma forma muito importante, mais até do que os sintéticos, né? É importante lembrar que esses medicamentos, essas tecnologias, têm requisitos mais... Matheus, nos ouve? Matheus? Congelou. Eu vou seguir. Enquanto... Voltou, não consegue. Tentar sair. Matheus está com problema técnico, vamos... Ainda está em tempo, aguardar mais uns minutinhos, ver se ele consegue voltar, senão a gente... Para oportunizar o tempo, enquanto... Caiu. O meu caiu. E caiu agora. Gente. Agora. Para oportunizar o tempo, enquanto o Matheus retoma, quero convidar Sandra Barro de Castro, do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos da DAFSCTI, do Ministério da Saúde,
para trazer as experiências e aprendizados no enfrentamento a situações de escassez pelo DAF, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos, do Ministério da Saúde, e apresentar os principais desafios para o uso racional de medicamento em decorrência da dependência tecnológica e da escassez de medicamentos, apontar desafios para alinhar a inovação com as prioridades de saúde pública. Inverteremos a ordem de palestrante enquanto o Matheus retoma. Sandra. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Em nome da Conselheira Nacional de Saúde, senhora Conceição Silva, eu cumprimento a todos os meus demais colegas que estão fazendo parte do seminário. E gostaria também de parabenizar, né, a toda a minha equipe técnica, toda a comissão que atua como Secretaria Executiva do Comitê do Uso Racional de Medicamentos, coordenado pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Meu nome é Sandra de Castro Barros, sou diretora deste departamento, assumi em 2019, já tem 2 anos que eu estou aqui à frente, mas para quem me conhece há anos também, eu estou à frente da saúde pública, dentro do Ministério da Saúde e trabalhando neste departamento desde a sua criação a partir de 2003. Bom, o tema que nos traz hoje, né, para essa reflexão, ele é extremamente importante quando a gente fala de dependência tecnológica, escassez e seus impactos no uso racional dos medicamentos. Principalmente quando a gente está aí se deparando com a inovação tecnológica, né? A velocidade com que a inovação chega ao Brasil, como assim aos outros países também, e as nossas dificuldades, né, tecnológicas, administrativas, operacionais, estruturantes, de poder acompanhar na mesma velocidade a oferta dessas tecnologias e, ao mesmo tempo, como a gente não consegue, por meios, né, que nós temos de tentar e buscar ampliar o acesso a esses medicamentos, a gente se depara aí também com a escassez, no sentido de que a gente não consegue estar dando a todos os brasileiros, né, que dependem do sistema de saúde, as novas tecnologias, e com isso gerando também um impacto na própria utilização, né, de modo racional desses medicamentos e também, de certa forma, indiretamente, fortalecendo a judicialização, que é um processo importante, que nós não devemos esquecer dele. Ele também pesa muito na balança e desequilibra muito a questão entre a oferta, o mercado, né, e o acesso a esses medicamentos. Trouxe aqui uma apresentação, né, pode passar, por favor, para demonstrar que no mercado farmacêutico mundial, o Brasil ele já se encontra na 6ª posição. E em 2023, ele está atingindo aí a 5ª posição, podendo até ultrapassar a Alemanha no início de 2024. Isso significa que o Brasil ele é um grande motivador, né, para aquecer o mercado nacional e principalmente o interesse estrangeiro dentro desse nosso mercado. Por conta da sua territorialidade, né? Nós temos aqui continentalmente um território amplo, temos diversidade, né, de doenças. Nós agora estamos também trabalhando com doenças raras e ultra raras, por meio dos nossos componentes da assistência farmacêutica, por meio do Sistema Único de Saúde, e com certeza as novas tecnologias elas encontram um amparo muito grande e chegam muito fortemente no nosso país. Por isso o Brasil se torna aí um atrativo para esse comércio farmacêutico que está se inovando cada vez mais. Pode passar, por favor. Aqui a gente mostra uma balança comercial de medicamentos, esses dados são extraídos da Interpharma, em que a gente verifica aí, através do déficit do saldo, né,
entre o que a gente importa e o que a gente exporta, como a gente ainda está deficitário, como a gente ainda consegue, né, se distanciar muito daquilo que exportamos internamente no nosso país, e demonstra a dependência cada vez maior em relação à corrente de comércio que se estabelece aqui no Brasil. Pode passar, por favor. E nesse panorama também, nesse contexto que a gente traz aqui dos medicamentos e insumos regulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, pela CMED, a gente verifica aqui que no ano de 2019 a gente conseguiu atingir aí o faturamento de vendas de 85,9 bilhões, sendo que 5.987 foram produtos que nós conseguimos comercializar. Ou seja, esse comportamento industrial farmacêutico, ele traz resultados, né, da nossa comercialização, das empresas que movimentam esse mercado, e essas vendas em torno de 5,3 bilhões de embalagens comercializadas, elas são, na sua maioria, vendas de produtos que não são produzidos nacionalmente. A maioria deles ainda são produtos em que a gente depende do IFA, né, da Índia, da China, de outros países, para que a gente possa fazer as nossas produções locais, bem como produtos acabados em que a gente faz importação por meio das BIGs, né, empresas que atuam no nosso mercado, no nosso país. Nesse panorama também, a gente verifica que houve uma divisão onde os medicamentos eles foram divididos por tipos, né, dentro das apresentações comercializadas das subclasses terapêuticas, entre biológicos, similares, genéricos, específicos, fitoterápicos. E a gente pode também extrair dessa apresentação, depois nós vamos mostrar no quadro adiante, com um diferencial maior, porque corresponde até julho deste ano, que entre vendas de medicamentos genéricos similares, nós alcançamos cerca de 80%. Pode passar, por gentileza. Nós temos aqui essa tabela, né, em que a gente consegue olhar os tipos de produtos pelos quais a CMED e a Interfarma conseguiram subdividir em medicamentos novos, biológicos, similares, genéricos, específicos e fitoterápicos, e a gente observa que os similares e os genéricos são os medicamentos que mais comercializam no nosso mercado. E eles correspondem a um montante bem expressivo daquilo que é faturado anualmente. Então, dentro dos 85,9 bilhões de reais de faturamento desses medicamentos, nós destacamos aí cerca de quase 5 bilhões de reais entre similares e genéricos. Pode passar, por favor. A comercialização de medicamentos também no Brasil, eles estão ranqueados, né, entre os 20 mais comercializados. Nós aqui, ao lado esquerdo, temos uma tabela de faturamento por princípio ativo, onde aqui a gente verifica que a toxina botulínica e o trastuzumab estão ranqueados com faturamentos acima de 500 milhões. Outros mais também estão acima de 500 milhões. Mas eu faço destaque porque são dois medicamentos que atualmente o Ministério da Saúde ele compra de forma centralizada para atender todo o Sistema Único de Saúde. Um ranking com as 20 empresas independentes do setor farmacêutico que faturaram mais em 2019, a gente faz o destaque para as nossas empresas nacionais, que são os laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, certo? E da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, com faturamento acima de 1 bilhão de reais. Isso é importante, porque apesar da gente perceber que temos ainda dependência tecnológica e escassez dos medicamentos, mas nós também temos indústrias brasileiras, laboratórios brasileiros atuando em grande parte também na produção dos medicamentos comercializados no nosso país. E depois nós temos as outras empresas, a Roche aqui, como sendo uma das classificadas em faturamento acima de 3 bilhões de reais, né? E essas empresas são todas empresas independentes também, são empresas que não necessitam necessariamente de algum aporte lá de fora, né? Vamos dizer assim.
elas conseguem ou importar IFA, fazer produções nacionais, estão ranqueadas também. Mas mesmo assim, ainda a gente temos aí uma diferença bem significativa daquilo que a gente produz internamente e daquilo que a gente busca lá fora. Então, vamos dizer que hoje a gente tem em torno de 40%, pelos dados que eu já verifiquei, 40%, 45%, contra a diferença ainda em que a gente tem dependência tecnológica. Por favor, pode passar. Bom, o Departamento de Assistência Farmacêutica, dentre os medicamentos que são comercializados no país, nós temos a Relação Nacional de Medicamentos, que nós já conhecemos muito bem, que é nosso instrumento norteador e racional, né, para o uso dos medicamentos que estão padronizados no Sistema Único de Saúde. Atualmente, ela consta 921 itens entre medicamentos e insumos, e desses 921 itens, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Assistência Farmacêutica, ele adquire cerca de 299 medicamentos e 26 insumos. Por favor, pode passar. E aqui a gente traz uma comparação de quantidades contratadas, né, por tipo de fornecedor, por tipo de medicamento e pela natureza industrial, onde a gente pode perceber que, apesar de nós termos duas indústrias brasileiras, vamos dizer assim, né, dois parques funcionando bem, como a Fiocruz e a empresa de biotecnologia e hemoderivados, assim como outros laboratórios oficiais também que vêm colaborando, e outras empresas nacionais também públicas, que também colaboram com o mercado local, mesmo assim a gente ainda verifica que há um gasto, um investimento, né, internacional, ele está em torno de 3 bilhões, contra 1 bilhão e 800 milhões do mercado nacional, na referência de que hoje o gasto do Ministério da Saúde com essas compras centralizadas chega em torno de 4,8 bilhões de reais. Podemos avançar. Bom, conforme o Luiz Marinho colocou, né, que eu concordo plenamente, nós temos que aquecer a nossa produção nacional, nós temos que fomentar os nossos laboratórios oficiais. Já houve tempo, né, há muito tempo atrás, em que os laboratórios públicos oficiais eram laboratórios que produziam a maioria dos nossos medicamentos básicos, essenciais, estratégicos, e com o passar do tempo fomos perdendo um pouco a força nesse sentido. E, por conta disso, também a entrada das novas tecnologias, dos novos medicamentos, né, em que trazem maior comodidade posológica, que trazem maior, vamos dizer assim, resultados mais rápidos de cura ou de melhoria de qualidade de vida dos pacientes. Porém, nós não podemos deixar de lembrar também que nós temos medicamentos que são utilizados no SUS há muitos anos, 50, 40, 30 anos, principalmente medicamentos voltados para a oncologia, e que os médicos, né, e todos aqueles que defendem a política permanecem com esses medicamentos ainda utilizados no SUS por tanto tempo, ao invés de trocar por uma nova tecnologia, porque são medicamentos que, apesar de estarem muito tempo no SUS, são medicamentos que curam, são medicamentos que trazem custo-benefício para o paciente. Então, nas parcerias de desenvolvimento produtivo, que é uma política que já está há algum tempo sendo coordenada pela CITI, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos Estratégicos, né, ao qual o meu departamento faz parte, hoje a PDP, coordenada pela coordenação do Complexo Industrial da Saúde, vem com o objetivo de ampliar o acesso à população de produtos estratégicos, né, e diminuir a vulnerabilidade do SUS. Sandra, se preparando para concluir. Certo. Reduzir as dependências produtivas e tecnológicas e racionalizar o poder de compra do Estado. Atualmente, nós temos 85 medicamentos no âmbito das PDPs, né? 17 deles em fase 4, significa que é a fase em que a gente está internalizando a tecnologia, ou seja, nós estamos nos apropriando de tecnologia para ter essa independência tecnológica. E também pode passar, por favor.
E também é importante mostrar que nós temos o Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde, que é o PROCIS. Ele também traz como objetivo fortalecer os produtores públicos, né, e a infraestrutura da produção e inovação em saúde do setor público. Então, aqui nós temos um investimento mostrado em todos os laboratórios públicos e o que nós já firmamos de recursos para investir, para fomentar esses laboratórios públicos, é aquilo que foi realmente gasto, né, e traduzido aí em medicamentos e novas melhorias. Bom, só para finalizar, é importante também colocar que com o advento da pandemia, né, nós estamos reaprendendo e nós temos que avançar no sentido de sermos não só reativos, mas proativos, né, em que a gente também começa a mensurar e começa a prospectar ações estratégicas para que a gente possa ter menos dependência tecnológica dos insumos que são extremamente essenciais e vitais para condições como essa que nós estamos vivendo. Importante também a gente fortalecer as nossas áreas de injetáveis no Brasil. Nós verificamos agora, recentemente, com a questão da pandemia, que apesar de termos os laboratórios públicos oficiais, nós temos ainda deficiência da questão das áreas de injetáveis no Brasil. Então, são áreas peculiares que precisam de maiores atenção e que eu acho que de extrema importância a gente manter, né, todo o investimento possível para que a gente também possa vencer essas necessidades e essas dificuldades que nós estamos atravessando agora com essa pandemia. Obrigada. Obrigada, Sandra. Agradecendo a sua participação. Antes de retomar para o Matheus, eu quero registrar a presença, né, aqui no chat de Célia Chaves, que compõe também o comitê, e que ela faz a seguinte colocação: a Anvisa não poderia ser proativa, acompanhando, por exemplo, a pesquisa e produção das vacinas desde o início, para que, ao final, pudesse agilizar o registro. Esta estratégia foi utilizada quando da incorporação do Enfavirenz. E Ana Lúcia Paduello, que também representa, junto comigo, o Conselho Nacional de Saúde pelo segmento de usuários no Comitê de Uso Racional de Medicamento, ela está desejando boa noite e está registrando que é um excelente debate. Registrar também que esse tema será parte integrante de uma mesa do 8º Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos. Matheus, 10 minutos. Obrigado. Bom, agora sim, muito obrigado uma vez mais. Peço desculpas aí pelo problema técnico que eu tive, seu direito com o aplicativo. Mas vamos lá, eu até mandei o meu PowerPoint aqui para a Lani, mas eu vou tentar ir sem, até para garantir que não vai ter nenhum problema técnico e a gente possa seguir com o debate. Vamos lá, então. Estava abordando, né, essa questão da dependência tecnológica, né, eu queria trazer algumas reflexões, dialogando muito aqui com as minhas companheiras, meus companheiros de mesa, em relação a essa temática da dependência tecnológica e a sua relação com o uso racional de medicamentos, né. Nós temos, a meu ver, pelo menos 2 casos, 2 linhas mestras para pensar como chegamos à situação de hoje e como temos um contexto em que a dependência tecnológica, seja de insumos farmacêuticos ativos, seja de medicamentos, é um problema para o nosso sistema único de saúde. A primeira linha se insere num contexto de perda de capacidade. Como inclusive foi mencionado, né, pelo Luiz, também pela Sandra, nós vivemos uma perda nas últimas décadas na nossa capacidade industrial da produção de medicamentos, né? Isso, em larga medida, se deu dentro de um contexto global maior, de globalização da economia, né, abertura das fronteiras e concentração da produção de medicamentos em alguns setores do globo, né. Eu já trago aqui um exemplo que eu acho que ilustra bem essa problemática. Nós estávamos falando um pouco aqui da benzilpenicilina, das penicilinas como um todo, que nós temos um fornecedor global hoje em dia, né, e a cadeia é muito centrada ali nessas poucas indústrias que estão na China,
Mas o Brasil já teve uma grande empresa, com relevância inclusive latino-americana, de produção de antibióticos, Companhia Brasileira de Antibióticos, né, que se perdeu ali nesse contexto de globalização econômica e abertura de fronteiras, fronteiras econômicas, obviamente, na década de 90. Né? Então, esse é um primeiro contexto que é importante que se tenha em mente quando a gente debate como chegamos até aqui. Né? E cada vez mais a questão da transferência de tecnologias vai se tornando um problema fundamental. Nós temos aí o ingresso no mercado cada vez maior de medicamentos biotecnológicos, terapia gênica, dos próprios imunobiológicos, que têm no seu processo produtivo características que fazem com que a transferência de tecnologia seja ainda mais importante, seja por barreiras regulatórias, como requisitos mais rígidos para registro do produto concorrente, né? Por exemplo, até um teste clínico novo, no caso de alguns biosimilares, e a barreira técnica, uma produção mais desafiadora do que a produção de medicamentos genéricos sintéticos. Né? Então, essa contextualização da importância da transferência de tecnologia se faz importante na discussão desse tema. Pode passar, Elaine, por favor. Obrigado. E começando aqui discutindo, né, um pouco sobre práticas de mercado farmacêutico. Existe a escassez por falta de produção, mas eu começo discutindo uma escassez que muitas vezes é, por assim dizer, planejada, é uma escassez artificial, que se insere no contexto de estratégias da indústria farmacêutica para dividir o mercado, né, e se valer ali, o mercado global, e se valer ali de uma situação que as beneficie. Essa é uma discussão que se apresenta cada vez mais intensamente em autoridades de defesa da concorrência, o IDEC, como órgão de instituição, Associação de Defesa do Consumidor, tem acompanhado essa discussão, né? E se reconhece que algumas indústrias, às vezes, fazem acordos internacionais para dividir as áreas geográficas do globo e privilegiar certas áreas em desfavor de outras. Né? Existe um caso famoso, de 1999, em que uma empresa foi condenada nos Estados Unidos, uma grande empresa suíça, por dividir as regiões do globo e vender algumas vitaminas para uma região e a outra não, fazendo assim com que se gerasse uma escassez planejada e não uma escassez verdadeira. Né? Existe um caso brasileiro que também reflete um pouco de como essas escolhas políticas e política econômica vão influenciando nos nossos preços elevados e gerando essa escassez que não teria uma razão maior de ser. Existem hoje 3 países no mundo que têm a chamada autossuficiência na produção de insulina, ou seja, são países que produzem toda a insulina que consomem em indústrias dentro do seu capital nacional. Dinamarca, Estados Unidos e França. O Brasil já foi o 4º país com chamada autossuficiência em insulina, que se dava por meio do desenvolvimento de uma insulina nacional, a partir de um projeto de parceria da UNB com a UFMG, Federal de Minas Gerais, a Universidade de Brasília, e a criação de uma empresa privada, verdade, mas de capital 100% nacional, e a partir dessa parceria com o Estado, né, a Biobras. Essa empresa comprada em 2002 por uma dessas grandes empresas, de um desses 3 países que eu mencionei, e o Brasil perde, então, a sua autossuficiência em insulina. Esse é um outro caso que ilustra como nós chegamos aqui nessa situação de dependência e como não precisaríamos estar nesse ponto que estamos. Para além desses medicamentos, que têm um preço de mercado um pouco mais elevado, nós temos a escassez por falta de produção, que já foi tocada aqui. Né? O Luiz trouxe um pouco a questão dos medicamentos para populações com doenças de populações negligenciadas. Eu acho que o caso da resistência antimicrobiana, dos antibióticos como um todo, que nós vamos debater no próximo encontro, é fundamental, e eu queria trazer um pouco desse caso. Já falei um pouco da questão das penicilinas, né? E é muito interessante aqui refletir como a escassez de penicilina, assim como das penicilinas, né, um conjunto aí de medicamentos, que é uma escassez diagnosticada em vários países do globo pela OMS, produz impactos muito nítidos no uso racional de medicamentos e na assistência farmacêutica. Já foi falado aqui de uma forma muito evidente, muito nítida pela representante da Anvisa, né, a desassistência, no caso do serviço congênito. E a escassez de medicamentos também é interessante, né, muitas vezes faz com que o profissional de saúde tenha de prescrever um antibiótico mais potente do que aquele que ele prescreveria, se aquele que ele prescreveria, que geralmente é uma penicilina, um medicamento com escassez, aumentando, inclusive, o fenômeno da resistência a antibióticos. Né? Isso é muito bem documentado, especificamente no caso da gonorreia, aumento da resistência. Então, a gente pode ver por aí as consequências nefastas dessa escassez. O que nos leva à pergunta, que eu acho que é uma pergunta que também já foi abordada no nosso encontro, eu vou tentar só contribuir com alguns pontos, sobre o que fazer. Como lidar com essa questão? Próximo, por favor. A resposta está aí. Né?
uma política pública de inovação tecnológica e de capacitação industrial. Essas estratégias de capacitação de um parque produtivo nacional e de criação de inovação tecnológica são comuns no mundo todo, especialmente nos países mais desenvolvidos do norte global, chamemos como quiser, mas também aqui no Brasil, né? E aqui, na fala da Sandra, nós vemos vários exemplos dessas políticas. E é fundamental que a gente possa debater essa política e formular uma política efetiva, bem estruturada e permanente, uma política de Estado de inovação tecnológica e capacitação industrial, cujo objetivo seria justamente capacitar o país a produzir e inovar esses produtos farmacêuticos de forma a atender as demandas de saúde pública, as demandas do nosso sistema único de saúde, né? E aqui tem uma premissa muito importante na nossa discussão, que é o setor público, enquanto motor da inovação farmacêutica e capacitação produtiva, né? Mesmo quando indústrias privadas trazem novos medicamentos ao mercado, existem dados suficientemente robustos para indicar que o setor público tem um papel fundamental, especialmente nas fases iniciais da pesquisa e desenvolvimento, testes clínicos de fase 1, quando o risco do investimento é maior. Então, reconhecemos essa premissa e, a partir dela, estruturamos uma política que atenda ao nosso SUS, atenda aos objetivos da população, envolvendo nessa política os atores fundamentais, e aí é toda a gestão do SUS, a participação social, a Anvisa, sem a menor dúvida, trabalhadores da saúde, a indústria pública, e aqui, falando dos laboratórios públicos, que já vieram aqui de várias vezes, e é muito bom compartilhar mais esse espaço com o Luiz Marinho, representando a UFOB. A indústria pública é algo que o Brasil tem de muito valioso, e é importante lembrar que poucos países no mundo hoje têm indústria pública de medicamentos. Isso é algo que nós podemos valorizar enquanto parte do SUS, né, desempenhando um papel fundamental em justamente lidar com esse problema da escassez. Se nós pegamos países como Brasil, Indonésia, Argentina, que são dos poucos países no chamado sul global, países em desenvolvimento que têm indústria pública, nós vemos como esses laboratórios do Estado desempenham um papel fundamental no abastecimento do sistema público. Inclusive, a vacina da Covid, nesses 3 países que eu mencionei, se dá muito, especialmente em Brasil e Indonésia, por via dos laboratórios públicos, né? E também, claro, pensar em como incluir a indústria farmacêutica privada de capital nacional e a indústria farmacêutica privada de capital transnacional, que tem os seus próprios interesses, né? Geralmente interesses que passam aí pelo aumento dos direitos de propriedade intelectual, que não são comprovadamente, não existe nenhuma indicativa, aliás, existem indicativos do contrário, que sejam um motor de inovação, né? Então, incluir todos esses atores e pensar como eu construo, né, um quadro de referência que inclua todos os atores numa política robusta de inovação tecnológica e capacitação industrial é fundamental para lidar com essa questão, né? Nós temos aí todo um conjunto de laboratórios que precisam ser explorados, de instrumentos, que devem ser explorados, compras centralizadas, as PDPs já foram mencionadas, encomenda tecnológica, como foi feito, inclusive, no caso da vacina de Oxford na Fiocruz, o licenciamento compulsório de patentes, quando necessário, para atender as demandas de saúde pública, não é? E a inclusão de todos os atores de regulação econômica, como as autoridades de defesa da concorrência, o CAD, a regulação do mercado, a CEMED, e até a questão das patentes, por meio do INPI, né? São todos atores aí que compõem um horizonte institucional fundamental para pensar essa política, né? Vamos retomar aqui esse exemplo da insulina. Se no momento da compra da Biobras por essa empresa transnacional, a nossa autoridade de defesa da concorrência fizesse uma intervenção positiva no sentido de manter a capacitação industrial, talvez nós ainda fôssemos, nos dias de hoje, um país autossuficiente em insulina, né? O mesmo pode-se dizer, olhando para esse quadro mais geral de uma política, em relação a essa capacidade que nós tínhamos de produção de antibióticos na década de 80. Talvez não tivéssemos perdido essa capacidade se essa política estivesse dentro do quadro de interesses do Estado brasileiro na década de 90. Muito obrigado, fico à disposição para o debate. Agradecendo ao Matheus, né, pela sua fala, conseguiu fazer com sucesso, estamos todos e todas felizes, né? Vitória nossa, vitória de quem está nos assistindo, vitória da luta, né, na defesa da saúde pública e do acesso aos medicamentos como direito humano e sua racionalidade. Mas eu queria, antes de passar para a Karina, fazer um comentário na fala do Matheus e me somar um pouco à fala do Luiz, quando ele traz a questão das doenças negligenciadas e colocar uma questão do uso de antibiótico, né, trazer aqui uma questão de equidade, é que nasce aproximadamente no Brasil 3.500
crianças, segundo dados da triagem neonatal, com doença falciforme. Essas crianças fazem uso de antibiótico do primeiro mês até os 5 anos de idade de forma profilática. E quando se fala em antibiótico, a gente só vê ali, né, qualificada ali a sífilis congênita. Então, essa população também fica desassistida. Então, como estaremos debatendo no Congresso, estaremos avançando no sentido de fazer um bom Congresso e trazer essa relação da escassez, né, o impacto desse uso racional de medicamentos, né, eu estou colocando essa questão aqui para a gente poder trabalhar. E para dar continuidade ao nosso webinário, convido Carina de Oliveira Fatel Martins, que é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, para nos trazer as experiências e aprendizados estaduais de enfrentamentos a situações de escassez e os desafios para o uso racional de medicamentos. Carina, 10 minutos. Sem som. Boa noite a todos, estão me ouvindo? É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do CONAS, ao Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, em nome da moderadora da mesa, Conceição, Conselheira Nacional de Saúde, eu cumprimento a todos os demais da mesa. Bom, poderia colocar minha apresentação. Meu nome é Carina Fatel, sou farmacêutica. Atualmente, eu estou como diretora da área de planejamento e articulação das ações de assistência farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e faço parte da Câmara Técnica, então, do CONAS. Estou aqui representando o CONAS a convite do Weber, que não pôde estar aqui participando, mas estarei aqui representando ele. Bom, a minha apresentação já está disponível? Senão eu vou prosseguindo aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que o CONAS ele é um Conselho Nacional, então, de Secretários de Saúde. Ele foi instituído em 1982 pelo Dr. Adib Jatene. O CONAS ele tem... pode passar para o próximo? Ele tem, então, a finalidade de representar politicamente todos os secretários estaduais de saúde, junto às demais esferas de governo, e também prestar apoio técnico e político para esses secretários, né? É um órgão, então, que faz intercâmbio de experiências e informações, principalmente com o Ministério da Saúde, entre os estados, e busca consenso por meio aí de deliberações e pactuações tripartite. O CONAS, ele tem... O próximo slide, por favor. Pode passar mais um. O próximo, esse daí eu já falei também quais são as finalidades do CONAS. Em relação ao organograma, então, nós constituímos dos 27 secretários de saúde, ligados, então, abaixo desses secretários, temos a diretoria do CONAS e também temos uma secretaria executiva do CONAS. Próximo. A Secretaria Executiva do CONAS, então, ela é assessorada por uma coordenação técnica e uma organização administrativa, dentre as câmaras técnicas que estão ligadas nessa coordenação técnica está a Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica, qual hoje sou membro suplente do Estado de São Paulo nessa Câmara Técnica, e hoje coordenada pelo Weber, como eu disse para vocês. Nós estamos aqui, então, passando por essa situação da pandemia, onde temos escassez de medicamentos e de tecnologias para poder prestar assistência clínica a esses pacientes que estão hospitalizados. Pode passar para o próximo? E nós estamos juntos aí, essa Câmara Técnica do CONAS, juntamente com todos os outros membros do Estado, a gente está passando por situações bem difíceis diante dessa gravidade, crise sanitária. Eu trouxe esse caso de situação de escassez, um exemplo prático que estamos passando neste momento, né, com a Covid-19 no Brasil, um aumento expressivo de casos, a necessidade de medicamentos cada vez mais urgentes, a cada minuto que chega uma demanda, um medicamento, a gente tem que urgentemente
eficientemente atender todas as demandas dos hospitais que estão aí carecendo dessas tecnologias, por exemplo, para a intubação dos pacientes. E é esse case que eu vim mostrar aqui para vocês, que é o nosso momento atual de falta de medicamentos e que a gente tem que lidar com essa questão do uso racional de medicamentos, que visa, então, receber o medicamento apropriado lá na ponta para os serviços de saúde do Estado, doses adequadas, período de tempo adequado, menor custo possível. Então, a gente está trazendo estratégias, e eu vou mostrar um pouco das experiências que estamos tendo neste momento de situação de escassez na pandemia. Próximo. Então, em ações de âmbito estadual, não só o Estado de São Paulo, onde trabalho atualmente, eu trouxe aqui um exemplo do estado de São Paulo, mas os demais estados todos estão passando pela mesma situação, onde a gente está tendo que fazer coletas de dados de todos os serviços de saúde de forma muito rápida e todas as semanas. A gente inicialmente começou com formulários eletrônicos do Google aqui em São Paulo, né? Existem outros estados que também ainda estão usando isso para fazer monitoramento das informações e conseguir fazer de alguma forma esse uso mais racional possível do medicamento que eventualmente a gente conseguisse aí do âmbito nacional. E também para trazer transparência dos dados para os pacientes, então nós utilizamos de formulários eletrônicos, pode passar para o próximo. E aí fomos evoluindo, começamos a usar aqui em São Paulo o formulário FormSUS, próximo. E aí a gente conseguiu, então, construir uma plataforma chamada MedCovid-19 aqui em São Paulo, onde conseguimos coletar dados de todos os hospitais de consumo, de estoque, para poder subsidiar o CONAS, que fica nos representando, então, junto ao Ministério da Saúde. Pode passar para o próximo. E aí, através desses relatórios e desses levantamentos de informação, nós também conseguimos dar transparência nos sites das secretarias para que os hospitais, os serviços de saúde que estão com falta deste medicamento consigam acompanhar a situação e consiga se organizar e se programar mesmo diante deste caos que a gente está vivendo e que está cada dia sendo necessário um planejamento diário, um planejamento de como eu vou resolver o problema para o meu paciente não ficar sem esse medicamento no dia de hoje, né? Então, é um movimento diário que a gente está vivendo neste momento diante da pandemia. O próximo. Bom, também estamos fazendo todas as interfaces de compra centralizadas de medicamentos. Aqui em São Paulo, especificamente, a gente não fazia compra para hospitais e, diante dessa escassez de medicamentos do kit intubação, estamos fazendo compras internacionais, compra nacional, estamos fazendo pactuações, né, bipartites para cenários de distribuição e pautas de distribuição, quando o Ministério da Saúde, então, consegue adquirir medicamentos em nível nacional, a gente está tendo que negociar bipartite aqui para poder dividir o medicamento, o pouco medicamento que chega entre todos os serviços de saúde e uma distribuição de medicamento de forma emergencial. Pode passar. E aí nós estamos, então, fazendo publicações de resumos de como chegamos nesses dados, como distribuímos, e pode passar também o próximo. Nós temos, então, que ter uma logística robusta. Todos os estados estão passando por essa necessidade de ter que aprimorar sua logística, porque os medicamentos são tão poucos que, quando chega, a gente tem que distribuir o pouco para todas as unidades de saúde, para todos os serviços de saúde, de forma muito rápida, para conseguir atender a demanda deles, e aí também, sem contar todos os custos envolvidos nisso diante das urgências, né? Quanto mais urgente, mais custo a gente acaba sendo envolvido nessas organizações aí dos processos de logística. Pode passar para o próximo. Pode passar de novo. Bom, em âmbito do CONAS, o CONAS tem feito a coleta de todos os estados. A gente iniciou com planilhas Excel, e aí depois esse monitoramento dessas informações nacionais, o monitoramento da distribuição do Ministério para os estados, o apoio nessa interlocução foi sendo aprimorado, né? A gente, diante desse desafio, está sendo aprimorado. Pode passar para o próximo slide? E aí o CONAS, então, criou um sistema chamado Coleta Kit para poder subir todas as planilhas
de todos os estados de forma um pouco mais automatizada, então a gente está se aprimorando para poder evitar erros, evitar maiores transtornos. Pode passar para o próximo. E esse sistema nos traz também relatórios de como que está a situação de todos os estados, como que está o abastecimento de todos os estados, e essa é uma experiência muito positiva que estamos tendo para conseguir organizar a escassez de medicamentos e de tecnologia para intubação nos estados. Próximo slide. E também fazendo monitoramento junto com o Ministério da Saúde, junto com o CONASEMES, que vamos ouvir daqui a pouco, fazendo um ponto de controle semanal e fazendo monitoramento dos estados, a situação mais emergencial e crítica de cada um deles, e propondo pautas de distribuição de forma equânime na medida do possível, né? Mas esse é um dos desafios que eu vou colocar no próximo slide. Pode passar. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui aprendizados e desafios diante desse período de pandemia e diante dessa experiência de escassez que estamos vivendo na prática. Os aprendizados que eu posso citar aqui em nome do CONAS e tenho certeza que em nome de muitos outros estados, buscas de alternativas de abastecimento, a gente tem buscado alternativas de diversas formas, coleta de dados sistematizado, frequente, robusto e fidedigna, porque hoje os hospitais não têm sistemas que são unificados, então a gente está tendo esse desafio, esse aprendizado de como coletar, como fazer com que esse dado seja confiável, informatização desses dados, uniformidade das diretrizes de coleta de dados, isso foi um aprendizado que tivemos durante essa escassez. Como os dados fidedignos precisam ser coletados da melhor forma possível para subsidiar a ação dos gestores, tanto como CONAS, quanto como gestores do Estado, né? Uniformidade e equidade de critérios de distribuição, isso tem sido pautas frequentes nos nossos debates, como minimizar possíveis diferenças aí de tratamento ou de mandar para um município ou mais para algum estado, e isso acaba trazendo um problema, e dividir de forma equitativa traz esse uso racional na ponta, os hospitais também conseguem aí ser atendidos de forma equânime. A utilização de padrões nacionais de estimativa de consumo foi muito bom, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, por exemplo, publicar formas de utilização e padrões nacionais de estimar consumo diário, por exemplo, do kit intubação, importância de parcerias entre as unidades, como a gente aprendeu que a gente precisa compartilhar, né, que no momento de crise, de falta de tecnologia, os hospitais precisam emprestar um para o outro para sobreviver por mais um dia, né? Então, isso foi uma coisa muito importante que aprendemos aqui no estado de São Paulo, e eu tenho certeza que os demais estados também. E os principais desafios, e para finalizar, só vou citar esses 3 desafios. Primeiro, o nosso desafio como CONAS é criar planos de contingência preventivos para situações de crise. Em caso de desabastecimento de tecnologias, precisamos ter planos de contingência, tanto para a tecnologia de informação, quanto para a logística de medicamentos. O fortalecimento da gestão da assistência farmacêutica hospitalar para a gente é fundamental que isso seja desenvolvido para evitar futuros problemas novamente em novas crises, e a gente precisa fortalecer essa gestão da farmácia hospitalar e também aprimoramento contínuo desses critérios de distribuição. Todos os dias a gente aprende que precisa aprimorar esse critério de distribuição para ser o mais justo possível e chegar com mais racionalidade na ponta em relação à distribuição dessa pouca tecnologia que vem chegando aí aos nossos estoques. Bom, eu agradeço, pode passar para o próximo slide. Eu agradeço, então, a participação, agradeço o convite e me coloco à disposição aí para perguntas. Obrigada. Obrigada, Karina. Agradeço. Obrigada, Karina. Agradeço a sua participação. Antes de passar para o próximo palestrante, eu quero registrar o comentário de Rui Harayama, que também compõe o Comitê de Promoção para o Uso Racional de Medicamentos, do Fórum de Medicalização da Sociedade e Uso Racional de Medicamentos, está cumprimentando. É um excelente debate para pensarmos políticas públicas interinstitucionais que possam enfrentar esse cenário de forma estrutural, sobretudo para os insumos de baixo custo e alto impacto na saúde pública. Registrar também
o comentário de Débora Melec, da FENAFAR, que é Conselheira Nacional de Saúde. Boa noite, parabéns, temática essencial, em especial neste momento, questiono Luiz Marinho e os laboratórios oficiais, se os laboratórios oficiais têm condições para a produção dos medicamentos que compõem o kit intubação. Todos os comentários serão registrados, não teremos tempo suficiente para responder, mas aprofundaremos no próximo congresso, no 8º congresso. Convido agora para palestrar com a gente do representante do Conselho Nacional, Conselho de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMES, Elton Chaves, para trazer as experiências e aprendizados estaduais de enfrentamento à situação de escassez e desafios para o uso racional de medicamentos nos municípios. Elton também representa o CONASEMES no Comitê Nacional para a Promoção de Uso Racional de Medicamentos. Com a palavra, 10 minutos. Bom, com um tempo muito rápido, eu não tenho como, porque é emocionante, Conceição, te ver moderando esse primeiro webinário, colega do comitê e, enquanto representante do CONASEMES, trazer o abraço de todos os dirigentes, de todos esses anos que o comitê esteve presente, porque nós estamos junto com o Ministério, com o CONAS, com o Conselho Nacional de Saúde e várias outras instituições que compõem o Comitê Nacional para a Promoção Nacional do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos. Né? E aí, Sandra, eu peço licença para cumprimentar muito, nesse momento, a Alane, o Gabriel, que já foi Geise, já foi tanta gente boa que passou, mas hoje está aí na luta e no cotidiano da Alane e do Gabriel, que tem feito isso muito bem. Bom, cumprimentando vocês, e aí Luiz, Cristiane, Karina, Matheus, todos que já me anteciparam, e a Sandra, eu optei mesmo por opção não fazer uma apresentação estruturada, porque estou já na expectativa da mesa do Congresso, e aí já faço aqui, vamos chamar todo mundo para a mesa do Congresso, que vamos ter, porque esse é um tema que padecia de debate, mesmo no meio desse caos que a gente está vivendo. E aí eu quero resgatar dois conceitos importantes. Primeiro, que a gente está falando desse cenário da escassez, da dependência tecnológica, do nosso conceito base mundial e aqui do Brasil, que é base da nossa política, que é do uso racional de medicamentos. Tá? E o uso racional de medicamentos, além do... Eu não vou aqui fazer a narrativa do normativo, mas ele tem um tripé, que são pilares da nossa política, né, Luiz? Acesso, qualidade, e custo, que é a base também do conceito de medicamento essencial. Então, não é só promover o acesso, é promover o acesso com qualidade. Não é só o acesso com qualidade, eu preciso ter o medicamento, mas ter o medicamento com qualidade. E também não é só ter eles disponível com qualidade, etc. Precisa ser suportável, ser sustentável, ter custo razoável, nos preços que a população pode pagar e que o país pode pagar. Isso está lá naquele nosso modelo que o Bermudes e a Vera, que com certeza devem estar nos vendo hoje, trazem do nosso modelo das dimensões do acesso, e isso está nas nossas políticas. Por que eu resgato isso antes de falar das nossas perspectivas municipais? Gente, as nossas políticas farmacêuticas, elas têm eixos estruturantes muito bem delimitados. A Sandra já estava, e aí eu quero parabenizar todo o trabalho que a Sandra tem feito no DAF, mas a gente comemorou 10 anos, comemorou 20 anos, comemorou recente 30 anos, de sistema, e comemorou também as nossas políticas farmacêuticas, que é a nossa Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Em todos os momentos nós reafirmamos essa política. Por que eu falo isso? Porque está lá esses eixos do acesso, está lá o uso racional, mas tem um eixo que, aí eu vou dizer de novo, não, padece.
né? Não avançamos, que é exatamente o debate, né, da política de ciência e tecnologia, né, do nosso parque tecnológico, muito bem colocado. E aí eu quero, assim, me identifiquei muito com a fala de Sandra, Luiz e Matheus, de todas, né, da Anvisa, mas trouxeram elementos importantes. Fica fácil para mim no final, viu, Conceição? Porque aí eu tenho só complementos e alguns destaques, além das perspectivas no final dos municípios. Veja, e aí, Luiz, eu acho que tem que entrar na base de discussão de Estado. Não dá para estar na conta da Sandra enquanto diretora do DAF, não dá para estar na conta dos dirigentes do CONASEMS, nem dos militantes dirigentes de cada indústria e do governo federal. Tem que estar na conta do Estado brasileiro ao longo do tempo. E aí, não é só do Brasil, aí é do mundo. Eu quero destacar a tua fala. Essa globalização não foi à toa. Veja, quando a gente analisou a política do SUS e da ciência farmacêutica, a gente evoluiu com acesso. Tem a Pena 1, mostrou dados, e a gente continua ampliando os números que a Sandra trouxe aqui. Nossa, bilhões. Gente, bilhões de investimentos, bilhões de acesso. Tá sem som, Elton. Opa, voltou? Voltou. Tá. Na medida que a gente temos um problema, na medida que a gente ampliou o acesso, a boca do jacaré mostrada pelo gráfico da Sandra, não é só do investimento, o Luiz falou isso, a gente foi perdendo, e a fala do Matheus foi ótima, perdendo as nossas capacidades. Perdendo as nossas capacidades, aí eu quero lembrar lá dos conceitos e da política. Nós estamos, ao longo do tempo, inviabilizando o nosso sistema de saúde. Porque está lá na política. Que para eu dar conta, um sistema de saúde ele tem o objetivo de ofertar cuidado. Para eu ofertar cuidado, eu tenho que dar acesso, e está lá, né, entre vários artigos e atributos e diretrizes do sistema, aos tratamentos. E lembra do conceito de uso racional. Se eu não der acesso, não é que eu não promovi acesso, promovi. Aí agora eu vou entrando nos nossos problemas que eu disse, né? Globalizar, primeiro lá em cima, foi o boom do mundo, capitalismo, etc. Veja, 95% de concentração na Índia e na China não foi à toa, né, Luiz? De concentrar química fina para IFA ou de produtos acabados. Tem políticas ambientais, teve incentivos, né? Química fina polui, né? Onde tem incentivo de políticas ambientais que sejam mais permissivas, políticas trabalhistas, onde é mais barato produzir e onde tem mais incentivo fiscal. Por isso que é difícil, esse debate é complexo. Então, assim, o Brasil, como Estado, em todas as instâncias, o mundo e o sistema mesmo global capitalista levou isso para lá. Bom, veio uma guerra, né? Aí não foi a guerra de míssil, veio essa guerra da pandemia. Escancarou. Quando escancara, e aí a gente tem que resgatar os nossos processos das políticas, né? Veja, o nosso sistema ficou inviabilizado. Só que não é de agora, o Matheus deu exemplos. Né? Quantos tempos a gente não teve inviabilizações em vários momentos? E aí, Matheus, concordo, isso tem uma relação direta com o uso racional, porque o uso racional não é só usar correto o medicamento, é não usar. É eu não ter disponibilidade, ter que usar uma alternativa não adequada. Isso, nós estamos há anos aí, Karina, muito bom, porque há anos a gente vem criando mecanismos e arranjos nos municípios, principalmente na ponta, e nos estados, e o Ministério com todo o esforço, né, Sandra, das compras centralizadas, mas sofre também, porque às vezes a disponibilidade da produção não está oportuna, questões regulatórias, Cristiane, que a Anvisa, por muita ação reativa, e é uma crítica construtiva, por muita ação reativa, tenta se adequar, né, atualizar as normas,
de dar registro no tempo, atrasa, não consegue conceder registro, não consegue importar, tem os trâmites burocráticos. Isso na ponta, para nós, tem consequências, desfechos, que é aquilo do exemplo que o Matheus deu, eu não vou dar outro. Passamos 4 anos para convencer que a gente tinha problema de penicilina no Brasil. Ora, se a gente tem dependência da importação e ficava a indústria, no mesmo exemplo de agora, não tem problema, a gente está vendendo, não estava. Não estava. Resultado, na época a gente estava tendo no paralelo a Zika tinha microcefalia como principal desfecho, e tinha 3 mil casos, foi uma comoção nacional. A sífilis foi 4 vezes mais de sífilis congênita naquela época, causa microcefalia e outras lesões permanentes, não foi aquela comoção entendeu? E nós tivemos consequências absurdas. O Ministério tentou, né? Olha, alternativas terapêuticas, vamos botar normas para isso, mas isso foi uma consequência de exemplo muito impactante. E outros exemplos no câncer, na oncologia, seja pela competição, e aí volta a questão da estratégia que eu quero destacar, da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. O Brasil optou há muito tempo, dentro da sua política de saúde, em adotar a estratégia de medicamentos essenciais, de uma relação nacional de medicamentos essenciais, mas, pasmem, a nossa Rename padece de não ter, na sua lista de A a Z, a sua propositura norteadora e orientadora para a nossa produção nacional. Seja pública, privada, entendeu? Eu acho que isso é importante, a gente ter o parque público, mas incentivar a produção privada aqui também. E no levantamento que a gente fez, e agora o DAF está até nos ajudando eu não trouxe não, porque eu já publiquei esses dados, e os novos dados publicados que a gente está fazendo parceria com a OPAS e o DAF, daquele levantamento, mas que ele ainda traz muitos dados, na média, a gente não consegue comprar 8 itens da Rename em cada compra de município. Na média. É muito vasto. Falta distribuição de fabricante e de distribuidor, né, Sandra? Aí a gente tem regiões que tem mais... Estamos vivendo isso na IoT, Karina, por um exemplo. Eu não vou ficar mergulhando na IoT, porque é um exemplo também clássico que a gente está sofrendo no mesmo processo. Aí eu não dou acesso lá. Então, esse sistema, esse arcabouço todo, de fato, impacta. Né? Nós não vamos usar corretamente medicamentos porque a gente deixa de usar, porque falta, e para nós, nas secretarias municipais, isso é muito caro. Só puxar no Google quantas reportagens de manchete, porque parece sempre que é incompetência, que é corrupção, né, de todas as esferas, mas na ponta isso é pauta permanente. E às vezes, ou então um farmacêutico, né, Karina, que não sabe fazer, não programa direito, falta dinheiro e às vezes não é isso. A gente sabe que o SUS é subfinanciado, mas às vezes não é isso. É o caso da IoT hoje. E na prática, para nossa seara, as pessoas não estão conseguindo dar continuidade dos seus tratamentos. Né? Na ponta da clínica, isso é um transtorno. Por quê? Nós temos os médicos, nós temos as equipes de saúde, nós temos os prescritores e temos os farmacêuticos tentando fazer acompanhamentos, tentando fazer arranjos e lidando com diversos problemas relacionados à farmacoterapia. Não necessariamente é isso. A gente tem, né, quem lembra de atenção farmacêutica, cuidado farmacêutico, nós temos lá os PRMs, os problemas relacionados a medicamento, mas problemas relacionados à farmacoterapia de diversas naturezas, por necessidade, por efetividade, por segurança, mas principalmente por necessidade é um dos problemas que estão recorrentes. Por quê? Porque parte disso, a gente não tem esse número, isso é outra coisa que falta, monitoramento, e aí é uma crítica para o Ministério, mas não é de agora, não é para a Sandra, é para o Ministério, porque eu lembro quando o ex-ministro Arthur Chiuri, em 2014, deixou no seu último ato uma portaria que foi pedido pelo comitê, inclusive discutimos, do monitoramento. Tempo, Conceição, que você está me chamando a atenção? Já vou fechar.
que era para além da Anvisa, e aí tem que atualizar sim as normas da Anvisa, que é isso que já estão colocando, para ver como que a gente moderniza para dar conta dessas lacunas, mas de ter um monitoramento acima, por um exemplo da Rename, né, Sandra, pelo Ministério, um monitoramento permanente. Descontinuei, parei registro. O que se faz? Até hoje não se faz algo de sequência, né, de segmento, para a gente se antever e conseguir modular, fazer com, de fato, a gestão desse processo. Tá? Por fim, aí para eu não me alongar mais, né, eu acho que, só para eu narrar rapidinho, Conceição, um diagnóstico que não muda para nós nos municípios. Continua. Todos os anos e agora. O top do top das causas do diagnóstico em relação à dificuldade de acesso e necessidade, que é um dos pilares do uso racional de medicamento, a insuficiência de produção nacional. Às vezes eu tenho, mas não tenho suficiente para a demanda. E isso varia tempos em tempos, porque foi muito dito, depende da mercado, de onde o mercado está pagando mais, né? E isso varia, inclusive, na linha de genéricos e de similares, tá? No setor público, principalmente. Falta regulação da produção de quantitativo, suficiente para atender a demanda, tem pouco interesse, sim, de produzir os medicamentos da Rename, essa é a percepção, esse é o principal diagnóstico, que sempre isso vem nos nossos levantamentos e relatos, nos nossos debates, e a gente depende da decisão dos laboratórios fabricantes, né, para o gestor público adquirir, falta de interesse da indústria na produção de alguns medicamentos de baixo valor agregado, falta de produto no mercado por descontinuidade temporária ou definitiva, ou existe um único fabricante por falta de interesse, dependência da importação de matéria-prima, morosidade na publicação de processo de avaliação da Anvisa, isso está melhorando, tem sido, mas ainda precisa atualizar alguns processos e melhorar alguns processos, principalmente os controlados, atender ao cronograma de registro de IFA, né? Em vários momentos a gente tem que discutir excepcionalidade nos casos daqueles que têm, por um exemplo que a gente viveu não só com a sífilis, com a penicilina, mas em outros momentos de outras doenças que precisam de priorização, seja por emergência de saúde pública, como agora. E o problema em relação à licitação, tá, Conceição? Toda licitação ela vem com algum problema, eu não vou listar isso, é só esse diagnóstico mais geral, sempre com algum problema de entrega, de atraso, né? Não vou nem discutir preço, mas de entrega, de atraso, e vem a cartinha. Dificuldade da IFA, dificuldade de matéria-prima, né? Isso por si só acarreta todo aquele ciclo que o Matheus muito bem trouxe para a gente na perspectiva do consumidor e gera esses problemas para a gestão, desde a ponta até aqui em cima, com certeza com a Sandra também. Tá? Esse é o nosso problema, nós temos uma situação complexa, eu quero dizer assim, reafirma a política que temos, a gente só precisa revisitar, olhar esses eixos estruturantes, principalmente da NAPNAF, tem 13 eixos, e fazer com que eles, de fato, sejam implementados. Tá bom? Estamos à disposição. Esse é um debate muito rico e a gente espera o Congresso, viu, Conceição? Essa mesa vai ser muito boa. Obrigado. Sim. Aguardando. Agradecendo ao Elton, né, pela sua fala. Todas as falas são importantes e necessárias. E informar que, segundo dados do DataSUS, nos informa que 77% da população brasileira é 100% SUS dependente. Então, há necessidade de fazer esse enfrentamento na política de saúde pública, no financiamento adequado, com distribuição, né, pelos parâmetros, pelas diretrizes da universalidade, da integralidade e da equidade de saúde, né, no sentido de estar aí, né, construindo, né, essa importância do acesso ao medicamento, a continuidade, a sua racionalidade para todas e todas. Esse webinário, né, traz para todos nós a importância do fortalecimento de um complexo industrial, né, econômico, farmacêutico, para a viabilização da saúde pública brasileira, e contamos com todos vocês no próximo webinário
sobre resistência antimicrobiana em tempos de pandemia, previsto para 29 de junho. Agradecemos a todos os participantes e convidados, a Karina Oliveira, a todos os 2 colegiados aqui, Matheus Falcão, pelo IDEC, Elton Chaves, do Conasems, a Cristiane Oliveira, da Anvisa, a Sandra Barros, da DAF, Luiz Marinho, da UFOB, e registrar a presença de Gabriel Gonçalves e de Alane Ribeiro na técnica, os nossos consultores, que conduzem todo o nosso trabalho no comitê, a todas as pessoas que compõem o comitê, todas as entidades, as representações aqui presentes que estão nos assistindo, em nome do Conselho Nacional de Saúde, como representante, está conosco também assistindo, Ana Lúcia Padoeiro. Quero agradecer imensamente esse momento, essa oportunidade de trazer esse importante debate tão essencial e especialmente nesse momento de pandemia, do enfrentamento, né, das iniquidades em saúde, das necessidades, nessa garantia do acesso ao medicamento e por uma política nacional de assistência farmacêutica que atenda todas as necessidades, né? E aproveitar o momento para me solidarizar com todas as famílias, né, que nesse momento ou estão em luto ou que, né, agonizam com as dores dos seus familiares, das suas pessoas queridas, nesse momento difícil, né, que nós estamos vivendo, que o mundo agoniza com a pandemia e o Brasil tem estado numa situação muito crítica no enfrentamento da pandemia, e esperar todos e todas que participem do 8º Congresso Nacional para a Promoção de Uso Racional de Medicamentos, que será na segunda quinzena de outubro e que será 100% virtual, né? Então, agradecer, desejar boa noite, aprofundar o debate no sentido de estarmos construindo o SUS de qualidade para todos e todas, né, na nossa política pública de saúde no Brasil, tão construída, né, com muito esforço, com muita luta, né, patrimônio, né, da nação brasileira. Obrigada, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos ao próximo congresso. Estamos todos em nossas residências, por isso estamos sem máscara, entendeu? Para que todos saibam que estamos em home office e trabalhando na defesa do SUS. Grande abraço, firme na luta, sigamos.